Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Primeiramente, gratidão a todos os comentários, né? A todos os compartilhamentos dos vídeos, a todas as mensagens que o pessoal tem me enviado no WhatsApp, a conversa, a busca da verdade, né? E da interpretação, saber interpretar bem as coisas, né? Não é bem que haja erros, há erros entre aspas, vamos se dizer assim, né? O homem é o homem, né? Nós estamos num corpo físico, somos falhos, todos são falhos, não existe ninguém perfeito, né? E quando a gente comenta sobre vários assuntos, como erros de traduções na Bíblia, como várias Bíblias hoje diferentes, uma traduz de um jeito, outra traduz de outro, né? Bíblias que têm capítulos a mais do que outras, né? Bíblias que diz uma coisa como, por exemplo, a Bíblia, o original da Bíblia em grego, né? Você vê lá, pega a Bíblia de Jerusalém, até uma Bíblia mesmo em grego, você vai ver que o livro de Daniel, se eu não me engano, tem 3 capítulos a mais do que a nossa, né? Que foi traduzida para o inglês, do inglês para o português. A original tem 3 capítulos a mais, o livro de Daniel, se eu não me engano, é 3 ou 2 a mais, ou 4. Eu sei que tem capítulos a mais. E a história de Daniel na Cova dos Leões, no originais grego, né, nos originais gregos, é totalmente diferente da nossa Bíblia atual, né? E a gente vê vários erros, né? E até mesmo porque é original, porque que é em grego e hebraico? Porque toda a história vem de lá. A nossa não tem como ser original. A original é de lá, de Israel, né? As histórias todas vêm de lá. Vem também parte da Grécia, né? A gente sabe que todo o acontecimento que houve, perseguição e tudo veio de lá. E Roma alterou muita coisa, né? A gente sabe, tem os concílios aí de Constantinopla e tudo. Bem, pessoal, eles fizeram aí a Bíblia de acordo com a vontade deles, mas isso o povo já está despertando, muita gente já está... Eu tenho pastores amigos meus que já despertaram para isso e estão até abalados, muitos estão abalados, outros não comentam mais nada, né, que estão buscando, e tem que buscar mesmo, porque Jesus fala, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, tá? Então, tudo está sendo revelado. Mas vamos lá. Eu tive postando um vídeo na internet, tanto no canal como no Face, né? É importante ressaltar, antes de falar sobre esse assunto, que é a essência da Bíblia que vale, pessoal. É isso que a gente tem que guardar. Que é o quê? As partes principais, que é amar a Deus, o próximo, perdoar, né, o próximo, amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Essa é a essência principal. É praticar o bem o tempo todo, como bom samaritano, né, não cometer nenhum delito, como o mendigo Lázaro. Por que eu falo mendigo Lázaro? Porque Lázaro morreu, seu corpo físico. Nós vamos comentar sobre isso. Mas, no entanto, foi recebido pelos anjos, né? Eu postei um vídeo no canal Morte Física, na página na página Morte Física no Facebook, e o vídeo Estamos aqui para viver, né? Não estamos aqui para morrer, se eu não me engano. Deixa eu ver isso aí agora. O nome do vídeo é Não Nascemos para Morrer, tá? E botei no canal do YouTube também. O canal do YouTube tá com outro nome lá. Então lá no Facebook, a esposa do pastor Genival, minha amiga, a Renata, missionária Renata, né? Renata de Paula, ela botou um comentário aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 em diante. Dizemo-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, tá? Paulo escreveu a carta para a igreja de Tessalonicense. Dizemo-nos, aí ele está escrevendo a carta, né? Pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, ele e a igreja, estava dizendo,
Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tá. Então, eu respondi a ela. Paulo, ao relatar nós, está na Bíblia, irmão. Ele estava pensando o quê? O que Paulo estava pensando? Poxa, vou ser arrebatado. Porque na interpretação da mente dele, que nem Moisés. Moisés, ele achava que ia entrar na Terra Santa. Moisés entrou na Terra Santa? Não. Moisés não entrou. Josué entrou. Vamos lá. Paulo, ao relatar que estava pensando que seria arrebatado junto da igreja de Tessalonicenses. Por isso que ele enviou a carta à igreja. Por isso ele disse que ele enquadrou ele e a igreja de Tessalonicenses. Que ele esperava o arrebatamento, ele não tinha entendido a interpretação do arrebatamento. Inúmeros profetas relatam a lógica. Aí eu já botei que dizem profetas, homens segundo o coração de Deus, lá no Velho Testamento, trazem com lógica. Paulo, o que ele colocou estava ilógico, não tinha lógica nenhuma o que ele falou. Está claro na Bíblia, a própria Bíblia. Eu vou ler aqui. Tá? Outro detalhe, eles não botaram teoria, os homens que falaram, eles falaram o que é, os fatos. Paulo colocou uma teoria, ele acreditava que ia ser dessa forma, mas não tem lógica ser dessa forma. Aí nós vamos ler aqui. Rei Davi. Vamos ver o que diz o rei Davi? O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Salmos 49, 12. Vamos lá agora. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe um povo separado. A Bíblia tem vários versículos que provam que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justo. Existem milhares de versículos que diz que Deus é justo, que Deus é fiel. O que é para um é para todos. Vamos lá. Se eu fosse ficar citando versículos sobre esse assunto, a gente ia ficar aqui comentando horas e horas. Eu quero ser... Você pode procurar isso, só botar Deus é justo. No Google vai aparecer vários versículos. Deus é fiel, vários versículos. Então, se Deus é justo, é fiel, o que é para um é para todos. Vamos lá. E as pessoas estão despertando para isso, graças a Deus. Né? Vamos lá. Aí eu botei. Não existe um povo separado que vai ser arrebatado. Eu botei para a esposa do pastor. Se tanto os apóstolos, líderes de igreja e vários irmãos passaram pela morte física, todos passarão. O arrebatamento é do espírito. O corpo transformado é o corpo espiritual, que o próprio Paulo fala sobre esse corpo, lá em 1 Coríntios 15, 44. Deus é justo. O que um de seus filhos e servos passaram, todos passarão. Quer dizer, os apóstolos morreram pregando o evangelho e tantos outros homens e mulheres aí fundando ministérios, igrejas, passaram pela morte física. Aí vai ter um povo separado, pecador, cheio de falhas, igual a eles também. Aí vai falar, não, eu vou ser arrebatado. Pessoal, não existe isso. Todos nós passaremos pela morte física. Está escrito aqui. O próprio Davi, rei Davi,
segundo o coração de Deus, que errou também, cometeu vários erros. Vamos lá, Salmos 89, 41, Davi fala de novo, que homem há que viva e não veja a morte. O próprio Jesus passou pela morte. Ah, mas ele ressuscitou, mas morreu. Vamos lá. O que se ou que se livre do poder do Seol. Seol quer dizer o lugar que ele tem que passar o espírito. Aí aqui já é o espírito. É um lugar específico para o espírito. Ele tem que passar por esse lugar. Então ele está dizendo que não tem como não passar por lá. Tá? Vamos analisar. E o pó, agora já é o rei Salomão, filho de Davi. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Aí eu botei para ela assim, observe o que Jesus falou. Agora é o mestre falando, tá? Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doenças, costumava estar deitado à sua porta. E bem desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico. Mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Por fim, o mendigo faleceu. Jesus deixou claro, ele faleceu, tá? E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O que foi levado pelos anjos? A pergunta que eu faço aqui. O que foi levado pelos anjos? Se o mendigo faleceu, olha a lógica entrando aqui. Isso que eu gosto de Jesus. Se o mendigo faleceu, eu perguntei a ela, então o que foi levado? O corpo físico? Ué, o corpo físico faleceu, o corpo físico foi levado? Não. O corpo espiritual dele, o espírito. Não tem como o corpo físico é só um veículo do espírito nesse planeta Terra físico. O corpo é físico, tem que ficar aqui, não tem lógica. Ele ser transformado. A transformação do corpo espiritual. Por que o corpo espiritual? Agora eu vou te passar uma revelação, tá? Muitos sabem que eu tenho arrebatamento de espírito ao ponto de me ver fora do corpo. Por isso que eu estou falando que existe o corpo espiritual que está na Bíblia, que eu nem sabia, eu nunca me aprofundei nessa área, eu passei a me aprofundar quando eu me vi fora do corpo. Por 7 vezes isso aconteceu comigo, tá? E aí, o que acontece? Esse corpo espiritual que está vinculado ao corpo físico, por ele estar na Terra, ele adere junto dele também todas as impurezas, que no caso é a alma, que está vinculado ao espírito e ao corpo físico. A alma está no o corpo, alma e espírito. Tá. Que para uns, outras filosofias e religiões dão vários nomes. Umas falam só espírito, outras falam perispírito, outras falam alma, né? Outras falam invólucro. Cada uma dá um nome, mas é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. O que eu quero dizer é que nós não somos daqui, nós só estamos aqui. Só estamos aqui. Estamos aqui para quê? É uma questão de você raciocinar. Já observou a quantidade de pessoas que chegam e saem da Terra todos os anos? Nascem milhões e morrem milhões, nascem, e assim vai. Aí vem a turma da antiga, tataravô, bisavô, tataravô, e assim vai embora, né? Para trás. Para frente, aí vem o bisavô, o avô, nossos pais e nós. Aí vem os filhos e as gerações vão continuando. Mas por que esse vai e vem, esse vai e vem? Porque nós estamos aqui, a Terra é como uma escola para uns. Para outros é um laboratório. Eu já vi pastores pregando até que a Terra é uma oficina do Espírito. Eu tenho um pastor amigo meu que lá em Caxias ele prega que a Terra é um laboratório.
Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A Terra é um laboratório do espírito ou da alma, né? Então, aqui eu falo com ela. O que foi levado pelos anjos? Se o mendigo faleceu, o corpo espiritual dele e o espírito. Então, nessa ida do espírito, ao ser levado, ele passa, como Davi falou aqui, o Seol, uma transformação no meio do caminho. Eu vi isso quando eu fui arrebatado. Vi isso tudo. Me mostraram muita coisa. Tá me entendendo? O que para um é anjos, outros é seres de luz, né? Cada um dá um nome. Eu vi esse processo. Então, esse corpo nosso, no meio do caminho, é transformado até entrar no reino de Deus. A quem lhe dá o direito de entrar no reino. Quem lhe dá o direito? Quem planta o bem. Aceitar Jesus é viver na prática o que ele ensinou. Amar a Deus é o próximo. E amar ao próximo não é só se preocupar com você. Tem que se preocupar com o próximo também. Tem que ajudar. Tem que respeitar. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Independente de quem está dentro lá do templo feito por mãos humanas ou não. Ele quer ver você, porque você é o templo. Jesus aí fala, o reino de Deus mora dentro de vós. Dentro de nós mora o reino de Deus. E o que temos feito como reino de Deus? Nessa sociedade que nós vivemos, nesse mundo em que nós estamos. Então vamos lá. Integridade, é isso que Jesus lhe quer de nós. As coisas corretas. É melhor, é como diz Salomão, é melhor o pobre íntegro do que o rico. Quer dizer, ele quer dizer o rico é a pessoa que tem muita coisa, mas está toda errada, cheio de envolvimento, cheio de esquema, cheio de armação, envolvido com um montão de coisas erradas. Não tem como fazer parte do reino de Deus dessa forma. Então vamos lá. Então o mendigo foi levado pelos anjos junto de Abraão. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O que foi levado pelos anjos? Né? Eu tinha perguntado, o corpo espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus é espiritual, Deus é espírito. As moradas são espirituais, não tem como o físico. Ah, mas vai ser transformado. O corpo espiritual que é transformado, porque ele está aqui na terra. Ele está vinculado ao erro, às falhas, o pecado, está me entendendo? Várias coisas erradas que a gente comete no dia a dia, a ignorância, o egoísmo, né? A soberba, e entre N situações que nós temos que mudar, se lapidar dia por dia, se transformar. Então esse corpo, ele é transformado. Mas a pessoa, mas todo mundo peca, todo mundo erra, mas tem aqueles que pecam, mas se esforçam para se aperfeiçoar. Aqueles que têm a intenção de se melhorar dia por dia. Aqueles que se esforçam para isso e aos poucos vão sendo transformados. É diferente, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15:44. Assim como temos o corpo físico, Paulo fala, temos o corpo espiritual. O físico é da terra e o espiritual do reino espiritual, do reino de Deus. Então, isso é a lógica, pessoal. Não tem esse questionamento. Graças a Deus as pessoas já tiraram isso da cabeça. Vários amigos meus, né? E aí a esposa do pastor concordou, né? Ela colocou aqui uma curtida, porque ela entendeu, né? E tem uma irmã aqui também, num outro vídeo que eu comentei, aqui, deixa eu ver se eu acho o vídeo, que eu falo sobre o mesmo assunto, e a irmã, ela é especialista na área. Ela se aprofunda nessa área, e ela botou um comentário aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Uma irmã colocou um comentário aqui para outra irmã, aí ela apresentou este meu vídeo para a irmã. A irmã é especialista na área, teóloga, tá?
E estou tentando abrir aqui, não estou conseguindo. Mas eu vou comentar o que ela postou. Ela postou para outra irmã, disse que viu meu vídeo. Isso tem coisa que ela entendeu, tem coisa que ela não entendeu, que era assim, tipo revelador, né? E o que ela entendeu, ela disse que entendeu claramente e concordou comigo. Inclusive ela até curtiu. Não sei se ela é pastora, mas ela é teóloga. Fez teologia. E se aprofunda na área de escatologia, que é sobre a volta de Jesus. E ela postou para a amiga dela e para todo mundo ver no vídeo, que eu gostei muito, eu dei uma curtida. Se eu pudesse dar até mais, eu daria. Se eu não me engano, eu botei um amei para ela no vídeo aqui no Facebook. Ela deixou bem claro para todo mundo. Uma coisa o pastor tem certeza e é fato. Ela botou que o arrebatamento não é do corpo físico, que não tem lógica. Já investiguei sobre o assunto, ela botou, né? O arrebatamento é do espírito. Não tem lógica nenhuma esse arrebatamento que apresenta aí. E a vida continua, pessoal. Essa é a verdade, tá? Então, estou gravando mais esse vídeo aí para esclarecer aí um pessoal aí. Tem um pessoal que comentou aí. Vou olhar os comentários aqui. É importante a gente ler certos comentários, né? Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Foi esse vídeo aqui que eu... a Natália Santos colocou sobre o mesmo vídeo que eu acabei de falar agora. Realmente Deus é justo. E também com certeza tem uma explicação. Né? A Ateliê da Mulher botou: Jesus é rei, príncipe da paz. Andréia, gratidão. Dulcineia colocou, Bertoche colocou, Dulcineia Bertoche da Silva. Belíssima explicação, pastor, shalom. Tá. Vamos lá, o peregrino, ele botou há 8 horas atrás o seguinte: o diabo também quer que creiamos que não haverá arrebatamento. Pelo amor de Deus. Desperta, povo de Deus. O Senhor vem buscar o seu povo, a noiva do Cordeiro. Aí botou aqui Apocalipse 22, 17. Então eu respondi a ele. O povo realmente está despertando. Nosso Deus é onisciente. Sabe o que é onisciente, pessoal? É a pessoa que sabe de tudo. A pessoa que conhece a tudo. Ele que conhece o futuro. Eu botei aqui, ele conhece o futuro. Não seria bruto, né, de criar um ser para disputar com ele, né? O certo é burro. Eu vou trocar aqui. Quer dizer, Deus seria tão... Não seria burro, Deus não seria burro de criar um ser para disputar com ele se ele conhece o futuro, pessoal. Que Deus é esse? Que conhece o futuro, poxa. Vamos parar para analisar agora, né? Um Deus que conhece o futuro vai criar um ser para disputar com ele e brigar com as almas? Você sabia que os judeus, eles explicam que o diabo é uma força do mal criada pelo próprio Deus para nos dar o direito de escolha? É uma força, não é um ser. É uma força. Não é um ser. É uma energia negativa criada para nos dar o direito aqui na Terra de escolhermos o que nós queremos, o bem ou o mal. E se você for analisar bem, na permissão de Deus, tem lógica, porque qual é o Deus que vai criar um inimigo para disputar com ele? Então quer dizer, tem um vídeo que eu já gravei falando sobre isso. Então quer dizer que eu vou botar um homem dentro da minha casa para disputar comigo a minha esposa? Não tem lógica, pessoal. Então eu botei para ele: diabo em grego significa força do mal. É uma energia do mal. Na palavra bíblica grega não é um ser, um anjo caído. Nada disso. Tá? Não um ser, não um anjo. E outro, o Apocalipse está cheio de alegoria, simbologia. Tá? O Apocalipse acontece individual na vida de cada um também.
tá? Você e ninguém nunca verá o arrebatamento a não ser individual. O arrebatamento é do Espírito. Eu trago os fatos, não teoria. Então eu botei para ele, é o que acontece no dia a dia. E gerações continuam chegando, as pessoas estão vendo. Ah, não, o mundo em muitos lugares tem melhorado, não tem esse negócio de mundo piorado. Você fala, o Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro está passando por um processo tremendo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Tem lugares aí maravilhosos, vai lá em Caxias do Sul, vai em Gramado para ver se está do jeito que está. Nem a programação de televisão é igual a do Rio de Janeiro. É totalmente, é uma higiene mental a programação de lá, totalmente diferente. Tá? Eu tenho amigos meus que já foram lá, outros que moram lá, tá? Que eu mantenho contato às vezes, é outro nível. Tem um amigo meu que a família dele toda é do Rio, ele está morando lá. E como eu queria ir para o Rio de Janeiro? Mas do jeito que está aí, Douglas, prefiro ficar aqui. Aqui eu ainda tenho paz, passei tranquilamente com meus filhos na rua. Então você vê que não tem essa de fim do mundo, tá? Eu apresento verdade que ocorre dia a dia, né? Ainda falei para ele, né? Não é nem de ousadia, eu falei a verdade mesmo. Poderia até falar de ousadia, mas não, eu falei a verdade, porque ele vai chegar a hora dele e vai entender. E botei aqui, você vai envelhecer, verá as pessoas partirem, outras chegarem, mas nunca verá o arrebatamento físico. Isso eu falo com toda a convicção. Viva a vida com amor, integridade até a hora da morte física. Shalom. Acabou. Tá me entendendo? Então esses são os fatos. Os fatos são fatos. Não tem como mudar, né? Deixa eu alterar aqui o negócio aqui. Pronto, agora tá certo. Esse vídeo é o Sonhos ou Visão com Arrebatamento, tá? No YouTube, Sonhos ou Visão com Arrebatamento. Vamos lá. Alguma outra pessoa também comentou algo semelhante, tá? Milton Ferreira, é um outro vídeo aqui Olá, referente, pessoal, tudo bem? referente a esse. O nome desse vídeo vamos lá, Milton Ferreira, tá? Ele botou o seguinte aqui: a única coisa que me dá um pouco de receio é o fato do Senhor falar que Jesus não vai voltar e não vai ter arrebatamento. Espero que o Senhor saia das consequências de suas palavras. As pessoas vão ficar descuidadas sobre o assunto. Não vão mais esperar a volta de Jesus. Tá, eu respondi ele aqui. O maior erro das pessoas é esperar algo se apoiando em uma esperança sem lógica. A esperança está fora do corpo e você viver a vida como ela é e de forma correta e íntegra, tá? Querem que Jesus resolva todo o problema. Querem que Jesus resolva todo o problema, enquanto que o problema está nela e ela mesmo não quer assumir os seus atos, tá? Então botei aqui. Se a salvação é individual, como diz a Bíblia, a prestação de conta é individual, tá? Para que serve para que se preocupar com a volta de Jesus, enquanto deveria estar se preocupando com os seus próprios atos, tá? Basta andar com integridade, ser uma pessoa de bem e praticar o amor. Morreu o corpo físico, o espírito segue o seu caminho para o paraíso, como foi com Lázaro, o mendigo, ou para o Hades, como foi com o rico, tá? Um lugar de tormento. Aí são os seus atos que vão te levar a esses lugares. Tem dois caminhos, tá? O caminho de luz e o caminho de trevas. É você que vai escolher. Tá, vamos lá.
procure agir como o bom samaritano. O bom samaritano não era religioso, no entanto, ele ajudou o seu próximo no meio do caminho, enquanto que os dois religiosos, o sacerdote e o levita, que era músico, o sacerdote que representava um pastor, um bispo, e o levita, que era um músico, deixaram de ajudar aquele homem caído no meio do caminho para ir assumir responsabilidades, enquanto a responsabilidade maior no momento era ajudar aquele homem e deixar as responsabilidades para depois. A emergência no momento era aquela, não os outros compromissos que eles tinham. E um bom samaritano, que não era religioso, ajudou aquele homem. E Jesus pergunta, quem mereceu a vida eterna? Dentre os três. E todos tiveram que concordar, inclusive os sacerdotes que estavam ali, presentes ouvindo, o bom samaritano. E agora? Porque ele era bom, ele agiu com uma atitude de bondade. Então ali Jesus ele desvincula totalmente rótulo, denominação, religião, tudo. Ele mostra a bondade é que levou aquele homem à vida eterna. E é isso que Deus ele requer de nós. Então eu botei aqui, procure agir como um bom samaritano. A Bíblia diz que a salvação é individual. Ela diz também que a prestação de contas é individual. Então, para que se preocupar com a volta de Jesus? É individual, por exemplo, muitos já partiram, já voltou para essas pessoas. E todos vão partir, porque a morte física é fato. Então, eu botei aqui, ele não precisa voltar, sabe por quê? Ele nunca saiu daqui do nosso meio. Ele mesmo falou, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele sempre está no nosso meio. Só que ele está no mundo espiritual. Nós não o vemos, entre aspas, que existem vários testemunhos aí, inclusive relatos de televisão e tudo, que Jesus apareceu, esse pessoal que houve lá, essa fuga da Síria, houve um caso lá, um fenômeno lá impactante lá. O barco, a balsa estava virando, se você procurar isso na internet você vai ver, saiu nos jornais e tudo de lá. A balsa estava virando dos refugiados da Síria, na travessia do mar. Eles começaram a clamar por Jesus, mesmo eles não aceitando Jesus, mas na hora lembraram lá, alguém lembrou lá de uma passagem que Jesus estava andando sobre o mar, aquela passagem, começaram a clamar e disse que apareceu uma luz forte no meio do mar, que iluminou aquela noite, a escuridão, ficou tudo em claro, ficou tudo iluminado. E aquela tempestade acalmou o mar, e nisso eles olharam e viram que era Jesus, eles interpretaram que era Jesus. E na mesma hora, aquele olhar manso olhou para eles, e o mar acalmou, e aquela luz foi devagarzinho desaparecendo. E aí correu esse relato e está indo, inclusive na internet tem falando sobre o assunto. Tá bom? Então, meu amado e minha amada, é isso aí. O importante é que a gente viva sempre como se ele voltasse individualmente para cada um de nós. Tá bom? Um forte abraço. Mas uma coisa eu tenho certeza, você nunca verá no corpo físico a volta de Jesus. Jesus você sempre encontrará com ele no mundo espiritual. Porque ele é espírito. Agora, não está mais em corpo físico. Está em corpo espiritual. O reino, as moradas, tudo é espiritual. Nós não somos o corpo físico, só estamos nele. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos visitantes e não habitantes. Um forte abraço. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Tá bom? Shalom Adonai.